Rapaziada, Fernando Diniz, né? 7 jogos completados no comando do Vasco e agora a equipe vai entrar de férias, né? Após a vitória de ontem contra o São Paulo. E aí, o que a gente pode ter desse trabalho do Fernando Diniz, né? Vim fazer hoje uma análise que a gente vai falar o que dá pra gente ver de jogo e também alguma parte de números também, né? Se você quiser ver, a gente vai provavelmente fazer uma publicação ainda nesses próximos dias mais detalhada sobre essa parte de estatística de passe de bola, finalização, passes trocados, número de vitórias, posse de bola, esse tipo de coisa assim. A gente vai fazer mais uma publicação detalhada falando algumas coisas, jogadores que mais marcaram gols nesses 7 jogos com o Fernando Diniz. Então vamos lá, né? Ele assume, né, basicamente há mais ou menos um mês atrás, ali dia 11 de maio e tudo mais, já assume e depois já tem a sua estreia contra o Lanús, né? E depois tiveram mais 6 jogos, né? O Vasco tem 7 jogos com o Fernando Diniz à beira do campo, são 3 vitórias, inclusive já contando o jogo de ontem, né? Um empate, que foi aquele empate contra o Operário, aquela classificação heróica que o Vasco venceu nos pênaltis com o Léo Jardim brilhando. E também são 3 derrotas, né? As 3 vitórias foram contra Fortaleza, Melgar e São Paulo. O empate foi contra o Operário. E as derrotas foram contra Lanús, Fluminense e Bragantino. Esses são os 7 jogos que o Fernando Diniz fez no comando do Vasco. A equipe marcou 11 gols e levou apenas 7, né? Uma média de 1 gol sofrido a cada partida. E um aproveitamento de 47%, né? O aproveitamento melhorou por conta da vitória de ontem, né? E o que dá pra gente ver, né? A gente sabe que o Fernando Diniz é um técnico muito característico, o estilo de jogo dele é o estilo de jogo de posse de bola, é um cara que valoriza isso, valoriza esses jogadores que sabem cadenciar a bola, gosta de uma saída organizada e gosta também de pressionar muito lá em cima. Esses são os principais pontos que dá pra gente ver da equipe do Vasco. Sei que é um Vasco que constrói mais a bola. Mais pra frente a gente vai falar das estatísticas de passe. É um time do Vasco que tem uma média de passe bem alta em relação ao que se tinha antes, né? É um time que valoriza bastante a posse de bola. A maioria dos jogos tem mais de 50% dessa posse, muitos passes trocados, e é isso que o Fernando Diniz valoriza no seu jogo. E também uma pressão muito alta na região do ataque, sempre em cima, pressionando a saída do adversário e querendo uma saída tranquila, tendo essa facilidade para jogo, que é algo que o Vasco não tinha, né? O Vasco não conseguia ter essa qualidade na saída de bola, e agora isso vem sendo melhorado com o Fernando Diniz, né? O Vasco tem uma média de passes trocados de 509 passes, mais ou menos, trocados por jogo. É uma média bem alta, né? Para um time do Vasco que, vamos ser sinceros, né? Não é muitos jogadores que tem esse refino técnico com a bola, não é todo mundo ali do time do Vasco que é um Coutinho que tem um tratamento especial com a bola, então de fato é um número expressivo também, né? A média de posse de bola é mais ou menos 55% de posse de bola no jogo, então é um Vasco que majoritariamente, foi o que eu disse, está à frente das suas equipes em posse de bola. Teve uma partida, inclusive, que foi a última partida, inclusive, que o Vasco saiu derrotado, que foi contra o Bragantino. O Vasco teve 67% de bola, então é um time que valoriza muito isso e é um aspecto que o Fernando Diniz trabalha muito em suas equipes. Aquele jogo ali de aproximação, normalmente o jogador que está de um lado ele vem para o outro apoiar, para ter jogadores de perto, para fazer essa construção de jogo. Então é uma característica que dá para ver sendo correspondida nas estatísticas. E eu acho que isso vem sendo mostrado bem dentro do jogo, né? A parceria entre Nuno e Piton de um lado, essa parceria que agora vem se formando também do Ryan, que vem ganhando muito com o Fernando Diniz, e também essa parceria com o Paulo Henrique, que é um cara que também vem rendendo muito em 2025 com a camisa do Vasco e também com o Fernando Diniz agora, inclusive 2 assistências ontem. Então é um cara que vem potencializando as jogadas de lado pelo Vasco, além também de potencializar o ataque, né? Verratti continua marcando gols, inclusive é o jogador que mais marcou gols com o Fernando Diniz no comando, né? Já puxando essa lista também como estatística, o Vasco tem o Verratti liderando com 4 gols, né? Dentre os jogadores que são artilheiros dessa era Diniz, podemos dizer assim, a gente tem o Verratti com 4 gols, a gente tem o Ryan com 3, a gente tem o Nuno também com 2, autor também de um dos gols de ontem, né? E também João Vitor e Paulo Henrique, ambos com 1 gol, assim completando os 11 gols marcados do Vasco. Já falando um pouco também do aspecto, já puxando defensivamente, dessas 7 partidas o Vasco só ficou apenas 2 partidas sem levar gols, que foram as vitórias por 3-0 contra o Fortaleza e contra o Melgar, uma no Campeonato Brasileiro e uma na Sul-Americana, uma vitória que foi importante, marcando a classificação do Vasco para os playoffs, né? A gente dá para ver que o aspecto do Vasco defensivamente ainda acho que há que melhorar. A redução de erros defensivos
melhorou nesse quesito. Eu acho que o Vasco estava errando muito defensivamente, né? O Hugo Moura errou muito em muitos jogos no comando do Carille, do comando do Felipe ali, né? Nessa transição, errou em muitos jogos. O Vasco cometia muito erros defensivos bobos, que originavam gols idiotas e que acabavam prejudicando no placar ali, né? Na formação do placar do jogo. Às vezes o Vasco perdia, sei lá, por 2-0 e os dois gols eram por falha, gols assim que poderiam ter sido evitáveis, né? Então é um aspecto que vem melhorado, né? O Vasco só ficou sem tomar gol nessas duas partidas aí, inclusive duas vitórias, né? Falando de ataque ainda também, a gente pode falar de finalizações, né? O Vasco finalizou 96 vezes nessas 7 partidas com o Fernando Diniz no comando, uma média de 13 finalizações aí por jogo, assim precisando de apenas 8 finalizações por jogo para marcar, né? Algumas crônicas também em relação da parte da finalização, voltando no jogo contra o Bragantino, em que o Vasco perdeu, finalizou 20 vezes e não conseguiu fazer o gol. Naquele jogo específico foi um caso de que o Vasco teve dificuldades, mas é uma equipe que cria bastante finalização e consegue ser efetivo. No jogo de ontem contra o São Paulo, criou 11 finalizações, foi lá e foi crucial, fez 3 gols ali, aproveitou as oportunidades. Contra o Fortaleza, teve 14 finalizações, meteu 3 gols também. Então é uma equipe que cria, vamos botar ali uma média de 14 finalizações mais ou menos por jogo, de 11 a 14, e normalmente coloca pelo menos um gol aí no jogo, né? Então é uma equipe que vem tendo efetividade, muito pelo faro do Verratti e de outros atacantes ali que vem sendo potencializado, principalmente esse trio, né? Ryan, Verratti e Nuno é um time que vem se mostrado bem ofensivamente. Já defensivamente o Vasco, pelo menos o Vasco tem essa vamos dizer assim, esse ponto, né? Que o Vasco finalizou mais do que recebeu finalizações. Isso é um aspecto importante também, né? O Vasco recebeu 81 finalizações cedidas nessas 7 partidas, uma média de 11 finalizações cedidas mais ou menos por jogo, 11 a 12, né? E uma média de a cada também 11 a 12 finalizações o Vasco toma um gol, né? Então por isso, né, uma média de um gol tomado a cada partida, então, né, é uma média até que baixa, podemos se dizer assim. Tem times que tem uma média de quase 2 jogos sofridos por jogo, então é uma média que dá para melhorar, mas o sistema defensivo do Vasco vem, na minha opinião, evoluindo, e acredito que esse ponto do Fernando Diniz ainda é o que dá mais para evoluir a parte defensiva do Vasco, porque eu pelo menos tenho gostado bastante ofensivamente, né, do resultado que vem entregando. Alguns jogos cria muito, né, só precisa às vezes ser mais efetivo com as finalizações que cria, né, cria bastante, mas poderia até fazer mais gols das finalizações que cria, né? Uma equipe também que desarma bastante, uma média de 14 desarmes por jogo, né? Principalmente os volantes vêm trabalhando muito isso, com o Hugo Moura sendo o principal líder nesse fator. A zaga também mostra que o jogo é mais equilibrado. O Vasco, com um número alto de roubadas de bola, significa que está conseguindo ter um bom desempenho defensivo. Se você está recuperando a bola, é porque há também 2 análises disso, né? Se você está recuperando a bola é porque você não está com ela, mas se você também está recuperando bastante a bola, significa também que você já perde, mas já logo recupera a bola. É um número bom, né? 14 desarmes por jogo. No total foram 104 desarmes nessas 7 partidas. Algumas coisas mais opinativas mesmo da minha opinião sobre o trabalho do Fernando Diniz, né? Um cara que vem potencializando os jogadores, né? Potencializou o Ryan, vem potencializando outros jogadores e criando uma característica dele nos jogadores. Pô, eu nunca imaginei ver a zaga do Vasco sair tocando assim, né? Algumas vezes dá uns erros assim meio loucos, como ontem o Lucas Freitas quase ter feito um gol contra, de vez em quando acontecer esses erros ali. Léo Jardim às vezes ficar bem pressionado, né? E ter que dar umas rifadas pra frente. Mas é uma coisa que passa pelo processo do estilo do jogo do Fernando Diniz. É uma coisa que o Vasco vem evoluindo, porque nos primeiros jogos sofreu bastante ali, né? Principalmente naquela partida contra o Lanús. Depois até na vitória contra o Fortaleza, de vez em quando passou por algumas dificuldades nesse sentido da saída de bola. Então é uma coisa que ainda é trabalhada, mas ele vem potencializando e colocando a sua característica cada vez mais nesse time do Vasco conforme o tempo passa. Isso é uma coisa que vem me agradando. Fez ali o resultado básico, não é um grande trabalho, meu Deus, o Fernando Diniz está voando no Vasco. Acredito que não, mas ele conseguiu manter o que o Vasco deveria entregar, entregou a vitória importante. Conseguiu ganhar do Fortaleza em casa, ganhou do Melgar quando precisou na Sul-Americana. Claro, né, perdeu na estreia contra o Lanús, era o que a gente já esperava. Perdeu contra o Fluminense, né, no Maracanã, algo que também é esperado. Poderia ter feito um jogo diferente? Poderia, mas aquela partida foi bem abaixo realmente do Vasco. E contra o Bragantino, realmente acho que foi a derrota mais decepcionante, porque o Vasco estava dentro de casa e criou muito mais que o Bragantino e tomou 2 gols por puras falhas, né? Essas foram 2 falhas assim mais marcantes ali
que eu vejo dessa trajetória do Fernando Diniz, né? Algo que vem sendo, como eu disse, minado. Né? Mas, numa forma geral, acho que o Vasco fez o que tinha que fazer com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz está fazendo um trabalho ali nota 6, nota 7, que tem muita margem para evoluir para um 8, para um 9. Né? Manteve o Vasco vivo na Copa do Brasil, sofrendo, mas manteve vivo. Né? E na Sul-Americana, né, acabou perdendo para o Lanús, mas depois, quando precisou vencer do Melgar, para pelo menos avançar para os playoffs, foi o que fez. Então, acredito que é um trabalho ali com uma margem média de trabalho, é o que a gente esperava, pelo menos, para arrumar a casa nesse início aí, até a parada agora do Super Mundial. Acredito que essa parada é fundamental para ele manter ali da equipe manter o estilo de jogo dele ali, de vez em quando a gente acha que deve marcar uns amistosos, e deve voltar mais só para metade ali de julho, né, quando já começa ali os playoffs da Sul-Americana, volta o Campeonato Brasileiro, então vai ter mais ou menos aí uns 15 dias, né, porque agora o elenco do Vasco está de férias até dia 23, depois do dia 23 retorna, então vai ter bastante tempo para o Fernando Diniz aí trabalhar com esse elenco, muitos treinos, que é importante para o estilo de jogo dele, né, agora ele estava pegando uma sequência, agora vai aliviar um pouco mais, né, mas acho que tem muita margem para evoluir, gostei do que vi nas vitórias, nas derrotas, mostrou mesmo que são alguns ali são problemas próprios crônicos do Vasco, que acredito que com o passar do tempo ele vai melhorando, né? E são coisas ali que, como eu disse, há uma margem para evoluir. Acho que é isso que fica do trabalho do Fernando Diniz. Há seus pontos positivos, há seus pontos a criticar, mas acho que ele ainda vai ter esse tempo agora para trabalhar e pode mudar muita coisa, né? Essa é a análise que eu fiz do Fernando Diniz. Se você quiser ver mais coisas sobre Vasco e sobre qualquer outra coisa, você pode entrar aqui no canal. Eu fiz um resumo do jogo de ontem, fiz um texto também aqui no canal, só você entrar aqui, se inscrever, deixar o like se você quiser acompanhar mais coisas aqui. Então é isso e valeu!